Olá pessoal, bem-vindo ao nosso videocast de hoje e nós vamos falar sobre temas muito importantes e atuais da saúde mental e emocional, como ansiedade, depressão e síndrome de burnout. São problemas que vêm afetando a saúde de milhões de pessoas em todo o mundo e, consequentemente, o seu estilo de vida, a sua qualidade de vida. E para nos ajudar a entender deste assunto, nós contamos aqui com a participação muito especial da psicóloga, doutora Daniela Medrado, uma especialista neste assunto. Seja muito bem-vinda, doutora Daniela. Obrigada. Muito bom recebê-la aqui neste dia para falar sobre este assunto. E já aproveitando, passo a palavra para você falar um pouquinho de você, apresentar aí o seu trabalho. Quero agradecer o convite. Meu nome é Daniela Medrado, eu sou psicóloga, atuo em saúde mental, hoje atualmente, na verdade, mais voltada à saúde do trabalhador, mas que enfrentam essas mesmas questões que nós vamos abordar aqui, sobre ansiedade, depressão, síndrome de burnout e sobre saúde mental de um modo geral. Eu acho que é um tema que, graças a Deus, a gente tem falado mais nas nossas igrejas, nos nossos grupos, e é de suma importância a gente falar sobre isso. Então, eu agradeço também pela oportunidade de a gente estar fomentando mais ainda esse assunto. Perfeito, nós que agradecemos, e eu sei que esse é um assunto atual, e que muitas famílias vêm enfrentando, esse desafio, porque é um desafio, Sim. E muitos nem percebem, parece que são transtornos que dificilmente as pessoas levam a sério, E assim, para a gente já começar nessa sua fala, nessa sua apresentação, poderia falar para a gente um pouquinho sobre a importância da psicologia na preservação da saúde mental e emocional de uma pessoa? Claro, a psicologia, na verdade, ela é uma ciência muito antiga, mas a gente tinha pouco acesso a ela. Hoje em dia, a gente consegue ter mais acesso por meio de terapias, as redes de saúde, e enquanto uma ciência, a gente estuda a mente humana, um lugar que é pouco explorado e pouco visível, A gente só tem acesso àquilo que a gente sente, àquilo que a gente fala. Então, a psicologia, ela vem como esse lugar, tanto para a gente cuidar do processo de adoecimento, quanto de formas para tratar e para evitar o próprio adoecimento, Então, é uma área que ela vem com um peso muito importante dentro da parte da saúde, porque a gente tem o costume de dividir o humano em corpo e mente, e na verdade não. Às vezes a nossa saúde mental afeta diretamente o nosso corpo e vice-versa, então a gente precisa trabalhar como um ser único, Corpo, alma e espírito. Perfeito, porque a mente, o emocional, se ele não estiver bem, o corpo padece, causa outros sintomas, e leva talvez para um outro tipo de enfermidade, E assim, dentro dessa linha de raciocínio, doutora, o que é de fato ansiedade, depressão, síndrome de burnout? Porque na verdade isso não é um assunto que vem falando há muito tempo. Parece que nesses últimos tempos tem se falado muito sobre isso, E como esses problemas se manifestam e afetam a saúde mental e emocional de uma pessoa? Certo. Eu acho que primeiro a gente precisa pontuar que existe uma fala muito recorrente que as pessoas dizem que antigamente ninguém tinha depressão. E na verdade o que a gente fala é que antigamente as pessoas não tinham informação do que era depressão, do que era ansiedade, do que eram esses transtornos, esse adoecimento mental. Hoje em dia já é possível saber. Então, antigamente as pessoas sofriam sem saber nomear o que elas estavam sentindo. Hoje em dia a gente consegue dizer, esses sintomas são sintomas depressivos, sintomas de ansiedade. De um modo geral, eu acho que a gente precisa entender de que os sentimentos eles são normais no ser humano. A gente sentir tristeza, a gente se sentir ansioso por alguma coisa que vai acontecer, ou se sentir esgotado, por exemplo, pelo trabalho.
Mas quando a gente fala de um nível de intensidade que começa a atrapalhar a nossa vida, nós já estamos falando de sintomas que começam a entrar realmente num transtorno, num adoecimento. Então, por exemplo, ansiedade. Todo mundo fica ansioso quando alguma coisa vai acontecer, você precisa de uma notícia boa, um resultado de algo, uma viagem, esse sentimento é normal. Só que quando a gente começa a ter uma preocupação excessiva sobre algo, ruminar muito na nossa cabeça uma ideia, não dormir mais, perder fome ou ter uma compulsão alimentar por causa de algo, a gente já começa a falar em sintomas ansiosos que precisam de um olhar diferenciado. Da mesma coisa uma depressão. A gente sentir tristeza depois de uma perda de alguém ou de um término de um relacionamento ou algo que aconteceu na nossa vida é normal. Só que quando a gente entra num estado de tristeza que começa a afetar o nosso convívio social, a gente começa a se isolar, começa a perder a vontade até do autocuidado, de tomar um banho, de sair de casa, isso já começa a trazer alguns sinais importantes. E também a síndrome de burnout. A gente se sentir cansado pelo trabalho é normal. Eu duvido que quem não se sinta cansado trabalhando. É normal. Mas quando a gente começa a sentir uma sensação de esvaziamento, você vai trabalhar, você começa a sentir pânico de ir para o trabalho. Você vai trabalhar, você começa a não ter mais a sensação de pertencimento, de sentido, é importante começar a prestar atenção se esses sintomas já não são de um esgotamento excessivo. É importante, né, essa sua fala, porque quando nós falamos, né, no passado, que as pessoas sofriam, né, desses sintomas, né, mas faltava informação mesmo, né? Sim. Porque as informações elas são atuais, mas o problema, o transtorno já existiam, né? Sim. E as pessoas sofriam caladamente, né? E hoje a gente percebe que está se avançando nas informações e é um dos motivos, doutora, da gente estar tendo essa conversa, para a gente expandir um pouco mais, né? Estender um pouco mais essas informações, para que as pessoas possam se perceber, né? Até mesmo a questão da ansiedade, né? Sofrer antecipadamente, a questão do burnout, né? Que é o cansaço, né? Do trabalho. E muitas vezes a gente ouve falar que é em áreas específicas, né? E na verdade não é, né? Sim, não. Na verdade, esse transtorno aí, essa síndrome, pode acontecer até quem trabalha dentro de casa, né? Exatamente. Até por uma pessoa, uma senhora que cuida de um lar, ela pode ser afetada por esses sintomas, né? Por esses sintomas. E aí a gente acaba aqui avançando, né? Já numa pergunta que acabamos, né, ouvindo aqui a resposta, que as principais causas, né, que contribuem a pessoa ter esse transtorno, né? Muito boa a sua colocação e já tirou a nossa dúvida, né? E é um cuidado que todos nós temos que ter. E aí, eu, dentro dessa linha de raciocínio, dá para a gente ter uma ideia de qual grupo que é mais atingido por esses transtornos, se são os homens ou as mulheres, né? E se você tem ideia da razão, por que os homens são mais afetados, ou dentro desses grupos, talvez os homens são mais afetados na ansiedade ou na depressão, assim, você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Quando a gente fala das populações que têm maior incidência de um transtorno ou de outro, a gente sempre considera o fator social também. Geralmente, nós consideramos que o gênero feminino ele é um dos mais afetados, porque geralmente são as mulheres que procuram tratamento. Os homens eles têm um nível maior de ansiedade ou de depressão, mas eles não vão procurar um psicólogo, um psiquiatra. Geralmente, quando isso acontece é porque já está em um nível de adoecimento que a própria esposa ou uma mãe fala, vai. Então, é muito ligada à questão de gênero justamente por essa questão cultural que nós temos, né? Do homem não poder expressar sua vulnerabilidade, seu adoecimento. E acontece também, que é até muito interessante, que a gente tem uma maior incidência de mulheres em nível de depressão, mas a incidência de suicídio são maiores em homens. Por quê? Porque geralmente os homens vão levando e quando eles tentam o suicídio, são de formas muito mais efetivas, então com arma de fogo, enforcamento, então geralmente eles fazem de uma forma que realmente a ideação leva a vias de fato.
Então, para a gente perceber que, por mais que os dados estejam subnotificados, existe um adoecimento também em proporcionalidade maior em mulheres, porque é as que procuram, mas o grupo masculino também é um grupo que exige muito cuidado. Esse assunto ele leva a gente a ir pensando outras perguntas, né? Mas aí o nosso tempo também já vai direcionando aí um regulamento para a gente não avançar. Mas é interessante, a gente não falou sobre o suicídio, né? E agora dá para entender, né? Porque as mulheres elas trabalham no preventivo, sim, não é? Por isso que dá para se ter uma ideia do índice, né? Agora o homem ele não trabalha no preventivo, ele já trabalha no corretivo, né? E o corretivo do homem é solucionar um problema que ele acha que ele tem condições de resolver, né? Ele não procura ajuda, né? Exato. E quando chega a ajuda é porque alguém o levou, não é? Sim. Agora é interessante nesse contexto, nós falamos dos homens e das mulheres, mas e os jovens? O que você poderia estar falando para a gente, né, com relação a esses transtornos, né, na sua experiência? Esse mal vem aumentando, né, nesse grupo? Como que você tem visto com essa geração, vamos dizer, virtual, né, que é uma geração hoje que trabalha muito no virtual, né? Eu não sei qual a influência que isso pode trazer. A gente fala muito assim, que cada época tem o seu tipo de adoecimento, né? Então, as gerações anteriores, elas adoeciam mais no nível de depressão, hoje em dia eles vêm com um nível de ansiedade um pouco maior. E a gente associa isso muito a intensidade das redes sociais, das telas, das comparações que a gente tem hoje em dia. Então, antigamente, eu sabia que o meu colega podia estar muito melhor de vida que eu, mas eu não tinha acesso à vida dele o tempo todo, às postagens dele o tempo todo. Hoje em dia, essa comparação é muito mais evidente. E para os jovens que já têm eles são inundados de informações o tempo todo. E eu acho que é muito interessante a gente considerar de que existe uma fala muito importante de que os jovens hoje em dia não aguentam muito a pressão. E na verdade não é bem isso, né? A gente fala assim de que a estrutura psicológica deles é diferente porque a época deles é uma época diferente. Então não adianta a gente exigir que eles tenham um funcionamento psicológico igual ao nosso. Depois de mim já vieram 2, 3 gerações ali. Então são pessoas que funcionam de outro jeito e a gente precisa entender a sociedade, a cultura que eles estão no momento em que eles estão vivendo. Exatamente. E aí olhando assim para a minha geração, né, até chegar na geração atual, né, quantos degraus, né, já não foram desenvolvidos, né, e isso é muito importante a gente ter essa consciência, né, e poder ajudá-los também, né. Agora assim, aproveitando, doutora, a gente mudar um pouquinho a nossa fala, levando isso agora para a questão da igreja, né. Existe resistência, assim, dentro da sua experiência, dos cristãos procurar ajuda, né, de um psicólogo. O que você pode falar sobre isso? Olha, felizmente eu tenho percebido que isso tem mudado, né? Mas a gente ainda percebe uma resistência muito grande porque, por exemplo, as pessoas associam muito alguns transtornos mentais, alguns adoecimentos emocionais à falta de fé. E isso é algo muito difícil da gente, porque aí quando você associa isso a pessoa não ter fé, não acreditar em Deus o suficiente, você acaba fazendo com que essas pessoas silenciem dentro da igreja. E elas acabam não procurando ajuda, sofrendo sozinhas, às vezes até levando a um adoecimento muito mais agravado, porque elas não se sentem escutadas. Então a gente precisa entender que a igreja também é um espaço de acolhimento, a gente precisa dar lugar para essas pessoas falarem. E você acha assim que na sua experiência, claro, pelo que você falou, pode estar faltando também um pouco mais de orientação por parte da igreja, na motivação, para que as pessoas procurem, né, o profissional? Porque muitas vezes você vai falar para a pessoa, ela diz assim, como que um pastor está dizendo para mim procurar um profissional se ele pode estar interagindo, né, pela fé e tudo, mas tem situação que a pessoa precisa de uma ajuda, né, talvez até de um medicamento, né, e
E se ele não procurar um profissional, fica difícil. Aí você acha que também essa parte da orientação, assim, na sua experiência, ainda falta por parte da igreja? Eu acho que sim, eu acho que a gente como igreja ainda falha muito em acolher a parte que nos cabe, que é a parte da igreja é a parte da fé, de pregar aquilo que Deus pode fazer, mas Deus ele traz o conhecimento para os médicos, para os psicólogos, para os psiquiatras, e a gente precisa entender que uma parte a gente cuida, outra parte é de outras pessoas cuidarem, né? E que Deus também age através dessa forma. Então acho que a gente enquanto igreja precisa orientar e também precisa carregar pelo exemplo. Eu acho que muitas pessoas estão adoecendo, às vezes até lideranças dentro da igreja, e não procuram ajuda. Então a própria igreja vê um pastor ou alguma pessoa que é responsável por eles adoecendo, não procurando ajuda, então por que eu vou procurar? Então acho que a gente faz um movimento de conscientização quando as próprias pessoas também se colocam à disposição de se cuidar. Assim, você ainda poderia dar mais alguma ideia, né, de como a psicologia pode ajudar, né, a igreja a lidar nessas questões, né, com seus membros? Tem alguma sugestão, alguma ideia? Como que a igreja pode, através da psicologia, ajudar? Sim. Eu vejo que às vezes a gente se restringe muito a fazer campanhas no setembro, por exemplo, que é Setembro Amarelo. Eu acho que a igreja ela poderia criar espaços realmente de escuta, grupos de apoio. Lógico que isso sempre é necessário a orientação de alguém que tenha condição de profissional mesmo, de acolher, de orientar. Mas a igreja ela pode criar essas campanhas, se não tiver um profissional dentro da comunidade mesmo, trazer alguém de fora para falar, para orientar, porque às vezes alguém está sofrendo, mas nunca ouviu o que é uma depressão, e aí não sabe. A partir do momento que ela tem conhecimento, ela começa a saber o que ela pode estar sentindo. Então acho que campanhas de conscientização, grupos de apoio, espaços de escuta pastoral também são muito importantes, que às vezes o pastor é o primeiro caminho para uma orientação. Acho que esses são bons caminhos para a igreja. E aí dentro dessa pergunta eu faço tirar uma dúvida, né? Você como profissional, como uma doutora que tem uma vasta experiência, assim, você já teve em muitas igrejas levando palestra nesse sentido, ou assim, ainda é um grupo meio fechado? Algumas a gente já falou, mas geralmente sempre ligado a Setembro Amarelo, Sal, que aí é onde os convites para psicólogos e psiquiatras bombam, e aí depois a gente acaba sendo um pouco esquecido, principalmente nesse local que é a igreja. Entendi. Agora, de que forma a igreja, né, eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso, né, que a igreja pode trabalhar, né, com os psicólogos, que seria promover, né, essa resiliência, o bem-estar, né, dessa comunidade, né, no sentido assim de ajudar a desenvolver, né, eu entendi, né, o que você falou, talvez grupos, né, trabalhando, mas existe algum outro caminho mais prático? Certo. Eu acho que assim, a gente precisa, o conhecimento eu acho que liberta, né? A gente precisa conhecer também quais os caminhos para orientar. Então, se eu estou percebendo que tem uma pessoa adoecendo dentro da igreja, eu vou fazer o que com ela? Eu preciso saber para quem encaminhar ela, qual o caminho que pode seguir. Então, assim, ter o conhecimento de alguém que possa acolher, ou de entender se essa pessoa tem um plano de saúde, por exemplo. Olha, por que você não procura alguém que possa conversar? Porque geralmente as pessoas têm mais resistência em procurar um psiquiatra do que um psicólogo. Então, às vezes, falar, procura um psicólogo, e aí o psicólogo faz esse trabalho de levar para, às vezes, a utilização de uma medicação. Entendi. Então, para tentar criar um caminho para a gente conseguir dar pequenos passos, mas que levem essa pessoa ao cuidado. Então, acho que a igreja vem como o primeiro lugar, que é o de escuta e de acolhimento. E aí tem a questão também de ficar atento, né, a esses detalhes, porque uma igreja, às vezes, aí uns 200, 300 membros, então são muitas pessoas, né, com estilos de vida diferentes, né, com ramos de atividades diferentes, e isso pode trazer diferentes sintomas também, né? Sim. E aí o líder ou os líderes precisam ficar atentos, né, para poder fazer essa triagem, né, e filtrar também, né, esse conceito ali da comunidade, porque como no início
da fala, né, existe ainda uma certa resistência, né, para a igreja poder trabalhar. Agora, eu pensei aqui numa pergunta, né, dentro da sua área, quais seriam os desafios e a oportunidade de trabalhar com a igreja na promoção da saúde no que se refere a esses transtornos? Você acha que, como que seria esses desafios para você? Como você vê isso hoje? Eu acho que a gente ainda está caminhando, mas ainda está caminhando a passos um pouco lentos na construção do que é saúde mental dentro da igreja. Mas eu acho que a psicologia pode ser uma grande aliada, porque a espiritualidade, ela também é um dos pilares que a gente também fala como algo que ajuda a preservar a saúde mental. Então, muitas vezes, por exemplo, pessoas em depressão profunda não cometem suicídio porque têm alguma crença. Então, a gente tem a espiritualidade enquanto algo que nos ajuda a fortalecer. Então, nesse caminho, a espiritualidade segura enquanto a psicologia trata. Isso. Então, eu acho que se a gente conseguir trabalhar em conjunto, os profissionais de saúde mental junto com a igreja, dar oportunidade para a igreja receber e também para a igreja encaminhar coisas nesse sentido de adoecer e também perceber quando essas coisas estão acontecendo, eu acho que a gente tem um campo muito importante para conseguir cuidar e tratar dos que estão aqui. Por isso que seria interessante, talvez, dentro de uma comunidade, sempre ter a parceria com o psicólogo, né? Para ele periodicamente estar na comunidade, tendo ali, assim como um pastor, ele tem aquela oportunidade de levar uma palavra espiritual, o psicólogo que está ali, vamos dizer, alienado a este grupo, né, fazer esse acompanhamento, talvez não num espaço curto, mas periodicamente, como por exemplo nós estamos no mês de outubro, né? Sim. E é uma oportunidade para que se tenha aí uma fala, né? Talvez seria essa também uma das oportunidades bem peculiar, né, para a tua área, né? Sim. E aí, para a gente fechar aqui a nossa fala, né? Como a psicologia pode ajudar a igreja a desenvolver programas, né? Eu acho que dentro do que você já falou, de serviço de apoio à saúde, né? Fora isso que nós falamos aqui, você tem mais alguma ideia do que agora a psicologia pode nos ajudar, pode ajudar a igreja? Eu acho que assim, inicialmente, todo mundo pode fazer uma escuta que não precisa ser só uma escuta da psicologia, né? Eu acho que todo mundo tem a oportunidade de abrir o espaço para o outro falar. E eu acho que a primeira missão da igreja é garantir que essas pessoas sejam acolhidas e que o sigilo delas seja preservado, porque às vezes elas se sentem expostas na igreja, né? Sim. E eu acho que a psicologia pode ajudar justamente a gente conseguir entender o que está acontecendo ali. E uma coisa que eu acho muito importante, em qualquer ambiente que a gente tenha de grupo, enquanto igreja nós também criamos um grupo, né, uma comunidade, ter esses espaços de grupo de acolhimento. Então, por exemplo, pegar um dia uma roda de conversa sobre ansiedade, todo mundo conseguir conversar sobre o que é ansiedade, sobre quando se sente ansioso, e ter esse espaço de fala para todo mundo se reconhecer e entender que o outro também está sofrendo, que o outro também tem aquilo. E eu acho que é isso, enquanto igreja a gente precisa entender que nós somos um corpo. Perfeito. E o corpo precisa funcionar em conjunto. Exato. Então, se o meu amigo está sofrendo, eu também preciso acolher a dor dele para também começar a ficar bom, né? A igreja como um todo. Maravilha, doutora. Foi muito, muito oportuno a sua fala e assim, a gente agradece de coração, né? Eu acho que já exploramos bastante, né, do seu tempo aqui, né? Mas já deu para esclarecer bastante coisa e a gente pretende, né, em um tempo breve, né, estar voltando a falar contigo sobre outros assuntos relacionados, né, à saúde mental, né, emocional e outros assuntos também referentes à igreja, né, naquilo que nós podemos estar trabalhando junto. Tá? Muito obrigado. Tá? E que Deus continue abençoando a sua vida, o seu trabalho e o seu ministério, né, nessa área tão importante. Amém. Que Deus abençoe.